A segunda temporada de Solo Leveling chegou ao fim e este canal que teceu algumas críticas a respeito do anime vem aqui para dar o seu veredito a respeito dessa obra, como o anime vem sendo conduzido até aqui. E eu devo confessar que eu tive algumas surpresas, porém tem algumas opiniões que o anime parece fazer um esforcinho para que eu não mude. Então, bora analisar o fenômeno Solo Leveling. Salve pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é José Augusto. Eu tenho uma certa mania de ficar aplicando as coisas que eu leio e estudo ao conteúdo que eu consumo como entretenimento, e com Solo Leveling não está sendo diferente. E o anime vem sendo bastante falado nas redes, e eu tô aqui para deixar os meus 2 dedos de prosa a respeito do final dessa segunda temporada do anime e do que o anime vem propondo até aqui. Se você gosta desse tipo de análise, recomendo você se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like se você gostar do conteúdo e bora lá! Antes de mais nada, eu quero deixar muito claro que eu não li o manhwa. As minhas análises elas são feitas com base no anime e no que o anime vem produzindo. Inclusive, eu quero agradecer alguns comentários do último vídeo a respeito de Solo Leveling. Algumas pessoas bastante sensatas vieram me trazer fatos que eu desconhecia que estavam ali no mangá. E eu tenho reparado na internet uma coisa muito curiosa, que se você fala bem de um anime, pouco importa se você leu o mangá ou não, mas para criticar você tem que ter lido. Então, assim, deixo aqui o meu aviso que eu estou analisando o anime. Se o anime está sendo falho em demonstrar certas características que eu aqui critico, a culpa é inteiramente do anime de não fazer sequer um esforço para propagar a sua obra e, de fato, fazer vendê-la, porque eu queria muito que esse anime me fizesse querer ler o manhwa, como o filme do Senhor dos Anéis me fez querer ler. Sem mais enrolação, bora lá. Pela ordem, então, vamos falar aqui da luta mais insana que eu assisti nessas 2 temporadas, que tá escondida no episódio 23. Não é do Sung contra o Rei das Formigas. A luta da invasão da Ilha Jeju, principalmente lá na caverna, pelos Rank S da Coreia, foi sensacional. E aqui eu deixo o meu elogio ao autor. Ele demonstra muito o seu conhecimento em RPG, MMORPG, com essa cena. Porque aqui você teve tudo o que se tem em uma raid. Um tanque provocando, um guerreiro metendo louco e indo pra cima sozinho, um healer fazendo todo aquele papel de apoiador. Se você teve bastante atenção, você percebia que cada buff que ele produzia tinha uma cor diferente, indicando o que era buff de velocidade, buff de fortificação, cura. O anime foi sublime. Um mago Glass Cannon, daquele assim, um tempão para carregar aquele poderzão em área devastador. E o que não pode faltar, o arqueiro, com aquela skillzinha de chuva de flecha que não pode faltar. Então assim, ele soube descrever muito bem essa cena, principalmente com todos os Rank S. Você vê que cada Rank S da Coreia forma um time extremamente fechadinho, e isso demonstra todo o conhecimento do autor em relação a esse tipo de conteúdo que ele usa embasando toda a história, que eu tenho algumas observações para fazer mais para frente a respeito disso. Bom, a luta do Sung versus o Beru foi sensacional, uma animação sensacional, duração também ok, para um anime que é muito curto. Eu não me agrada essa pegada de animes muito curtos, igual eles estão fazendo. Então, assim, você teve uma escalada de poder durante a luta que foi muito rápida, mas ela aconteceu. O Rei das Formigas se transformou e o Sung também evoluiu, ou o sistema salvou ele. Prefiro acreditar que ele tenha masterizado, na verdade, a habilidade e upou logo no finalzinho, mas, de certa forma, teve uma evolução, mas ela é muito atropelada devido ao tempo. Toda essa pressa para terminar a luta dentro do episódio fechadinho e tal, acredito que prejudica um pouco, mas a luta em si ficou muito boa, a trilha sonora é muito boa, aquele uso de raios e luzes para demonstrar velocidade foi muito bom. Fica um pouco a desejar é justamente essa questão de tempo e a falta de desenvolvimento nítido do protagonista em relação a esse tipo de vilão.
digamos assim. E no fim das contas nunca tem, não é? Solo Leveling nunca tem, ele simplesmente você tem certeza absoluta que ele vai vencer. Inclusive, esse é um dos pontos que dá uma desanimada para eu pegar o manhwa para ler. Eu sei que ele vai ganhar. E eu não quero nem saber o como, porque é muito ridículo normalmente as formas como que ele ganha. É só paulada e ganhou. Então não tem, será que ele vai aprender mais um poder? Será que ele vai ter alguma transformação? Que é coisas que normalmente tem, são aspectos que normalmente tem nos animes, mas aqui deixa um pouco a desejar. Porém, o anime consertou o que estava me incomodando desde da primeira temporada, que é a falta de humanidade do protagonista. Depois que ele envolveu com o sistema e entrou nessa neura de upar, ele não teve nenhuma representação de humanidade, a não ser o momento que ele lida com a monstrinha mágica lá, que eu esqueci o nome dela, e com a mãe dele, que ali foi um desabar. A cena em si foi muito bonita, só que causa uma ruptura, e eu entendo uma galera que eu vi na internet criticando a cena do Sung chorando, porque o anime forçou esse tipo de crítica. O anime pediu. Não foi só o público que levou aquela severidade dele um pouco além da conta. Então, eu não culpo só o público. Eu acho que o anime tem uma grande parcela de culpa. E eu tenho um adendo a respeito dessa questão, porque assim, quem acompanha anime sabe que a humanidade, seja do protagonista ou seja de personagens secundários, ela é muito relevante. E é justamente essa humanidade que normalmente distingue aquela moral rígida colocada nos desenhos ocidentais. Igual Liga da Justiça, Universo DC e Universo Marvel. Que, assim, o Superman, ele é extremamente rígido, moralista daquela forma dele lá. É o único personagem que você vê um pouco mais de nuance, assim, que tem hora que você fala assim, cara, esse cara aqui, ele pode dar ruim. É o Batman. De resto, é tudo engessado. Ou é engessado ou é Tom e Jerry e Bob Esponja. Tipo assim, caricaturas de expressões exageradas que não dizem nada. Enquanto os animes sempre foram bastante cuidadosos com essa parte da emoção, mesmo sendo bastante caricatos na expressão de emoção. Em grito, em dor, em sofrimento, em alegria. É uma expressão muito grande que normalmente não condiz muito, às vezes até com a própria cultura, que é uma cultura meio cinza, digamos assim, mas eles expressam muito bem isso nos animes e eles sabem fazer com que isso não fique simplesmente exagerado. Ela faz parte e ela compõe o anime de uma forma a dar humanidade para um simples desenho de fantasia. Então, quem nunca ficou emocionado com aquela cena do Pikachu chorando pelo Ash naquele filme do Pokémon? Esse tipo de detalhe nos animes é que potencializa a grandeza dos animes. E Solo Leveling tá tendo um problema com essa questão de humanidade. Aí eu não sei se é só Solo Leveling ou se faz parte da cultura coreana, dos manhwas, de produzir isso. E aqui eu entro num outro ponto que eu vou precisar fazer um vídeo mais pra frente a respeito desse tema, que é a questão da Coreia, o domínio da Coreia sobre a cultura e o entretenimento ocidental. K-pop, dorama, outras séries mais diferentonas assim, igual o Round Six, que é muito boa, tem uma crítica muito boa, e agora essa devastação dos manhwas. Então, assim, o Ocidente gosta muito dessas obras, porque dá a impressão que, ao mesmo tempo que é uma coisa que falta aqui pra gente, que normalmente os animes têm bastante, uma certa rigidez, disciplina e tal, diferente das criações japonesas, eles tentam meio que agradar a gente de alguma forma. Não é só dar o que falta, enquanto o Japão não, ele é quadradão daquele jeito assim, isso aqui é pra mim, feito pro meu consumo, se você gosta, ok. Eu vejo como problemático isso aí, mas enfim. Aproveitando o gancho desse tema, não dá pra chegar no final desse vídeo sem falar da relevância do anime e a minha conclusão a respeito dele. O anime tá muito relevante na internet, o anime, acabei de ver, tá top 8 do IMDb em relevância, Solo Leveling vem sendo bastante hypado pela galera, e aqui eu entro num ponto bastante espinhoso. O hype de Solo Leveling, ele tem dois aspectos. O primeiro é que ele tá meio que disputando sozinho. Ele é, na minha opinião, o Dragon Ball da nova geração. Então ele está disputando sozinho com alguns outros animes nichados,
Então os grandes figurões como Bleach ou One Piece estão parados. Você tem My Hero Academia voltando daqui a pouco. Tem Dragon Ball Daima, mas não vamos falar a respeito disso aí. Então, assim, Solo Leveling tem uma lacuna que ela entrou ali, ela agrada todo mundo e vem ganhando bastante relevância por conta disso. Outro aspecto interessante dessa história é que Solo Leveling traz uma galera nova e uma geração nova para o mundo dos animes. E aqui a gente tem um detalhe muito interessante. A minha geração, que cresceu assistindo anime na TV, não teve o hábito de dar likes e dislikes. Então Solo Leveling vem arrebentando vários recordes de like na Crunchyroll, fazendo com que a gente, que é da velha geração dos animes, sinta isso um pouco injusto, digamos assim. Porque, de fato, eu pouco me lembro das vezes que eu dei um like em algum episódio. Isso porque eu assisto bastante coisa. Então, assim, é bem raro às vezes que eu parei pra dar o like. E quando eu parei, normalmente era porque, assim, cara, de fato isso aqui é bom. E aqui a gente entra num ponto curioso. Essa tendência de dar likes, ela pode ser problemática. E eu acredito que ela vai ser muito problemática porque ela vai politizar os animes. Ela vai politizar esses resultados de avaliação. E não só isso. Vai ser mais uma questão de o que eu gosto e o que eu não gosto do que esse anime é bom ou esse anime é mediano ou esse anime é ruim. Então eu tô com a sensação de que esse fenômeno que vem acontecendo agora, ele vai ser um pouco problemático em relação à avaliação de qualidade. E eu culpo até um pouco dos aspectos recentes dos animes a alguns animes que tiveram um hype assim estrondoso, que aceleraram muito e apresentaram um pouco, como foi o caso de Jujutsu Kaisen, que foi um anime que veio assim do nada e aceleradão e todo mundo em polvorosa e assim, aquela reação de todo mundo muito louco, todo mundo muito animado atrás de Jujutsu Kaisen e Demon Slayer é o que está fazendo com que as reduções de episódio venham acontecendo nas adaptações. Parece que é uma tendência, eles experimentaram, todo mundo gostou e bola pra frente. Então, assim, eu acho isso problemático, eu particularmente não gosto, porque essas obras costumam ter bastante densidade e o pessoal que comentou aqui no meu último vídeo a respeito de Solo Leveling, eles me trouxeram pontos que o anime precisou de pelo menos mais um episódio na primeira e na segunda temporada para trabalhar um pouco mais alguns aspectos essenciais da obra que ficaram para trás. Então, assim, o tempo de obra, o tempo de episódio é relevante. Solo Leveling na segunda temporada ele tem um agravante que eu tenho a sensação que a primeira temporada ela tava assim me convencendo a ler. Falei, cara, é um anime legal. Se a segunda temporada for da hora, eu vou comprar o manhwa pra ler. Só que a segunda temporada ela foi quase que um fanservice para quem conhecia a obra. Então, assim, não desperta muito interesse. E puxando aquele gancho do que eu disse a respeito de humanidade do personagem, mais o conhecimento do autor em relação a RPG, a MMORPG, tem uma coisa que me deixa muito cabreiro com essa história toda de Solo Leveling, que é o seguinte. O episódio 25, ele trouxe 2 monarcas novos no final e o pai do Sung. E o caçador rank nacional da China. Só que assim, não desperta minha curiosidade. Primeiro, porque eu já tomei vários spoilers. Segundo, porque eu sei que o Sung vai arrebentar com todo mundo. Então não vai ter nada de novidade. E junto com isso tem uma coisa que me desanima muito, que assim, Sung estava tentando sustentar a irmã, sustentar a mãe que estava no sono eterno. Ele conseguiu o poder, conseguiu trazer a mãe de volta e agora tem a grande questão. Ele tá lutando pelo quê? E o pior de tudo é que a minha crítica do último vídeo é que ele lutava por poder e agora nem parece que isso ele tá fazendo. E para piorar, o autor, mais uma vez, eu não sei se no manhwa isso é explicado, mas no anime não tem muito motivo. E assim, o que é bastante curioso disso é que se você já jogou um MMORPG, normalmente você cai lá, se você quiser jogar o jogo, fazendo todas as missões e upando seu personagem, e simplesmente não prestar atenção nenhuma na lore do jogo, você consegue fazer. Só que a essência do jogo está justamente na lore. Está em justamente você entender a história, jogar o jogo com tudo aquilo ali e upar o seu personagem na sequência. E eu tenho a impressão que o autor de Solo Leveling, o conhecimento que ele tem desse mundo RPG, desse mundo de dungeon, é só
andar pra frente e topar com qualquer coisa que me aparecer e eu vou ganhar. Parece que ele não teve o apreço de apreciar as paisagens, apreciar as companhias, apreciar a história. Não, é só, vamos pro pau e boa. Esse tipo de falta de motivação me desmotiva. É uma obra realmente muito boa, do ponto de vista assim, de entretenimento, para diversão. Cara, compensa, vale a pena pra caramba. Como passatempo vale a pena e pensa num passatempo. É os 20 minutos mais rápidos da tua vida. O anime é sensacional nessa parte, animação, se você quer diversão, é o Dragon Ball da nova geração. Simples assim, Solo Leveling tá fazendo o dever de casa de chamar atenção, de cortar na cena pro próximo episódio para você ficar a semana inteira louco para assistir o próximo. Ele só peca em algumas coisas mais assim essenciais que alguns animes vêm construindo ao longo do tempo e que agora Solo Leveling simplesmente, cara, pera lá, deixa eu arrebentar com isso aqui e vou voltar só pancadaria e engolir algumas coisas aqui e vambora. Bom, e se vocês quiserem esclarecer mais alguns pontos, a seção de comentários está aqui, galera. Eu tô aqui para ouvir vocês e faço outro vídeo respondendo novamente, e bora lá. Bom, e sobre essa questão de me cativar em vontade de ler o mangá, eu admito que nem Dragon Ball conseguiu fazer isso comigo, One Piece em alguns pontos. Então eu sou uma pessoa bastante difícil, eu reconheço, eu sou uma pessoa bastante difícil de me envolver com essas coisas, mas de fato tem alguns animes bastante interessantes que eles conseguem deixar a gente curioso, assim, cara, se eu quiser entender isso aqui de verdade mesmo, eu vou ter que ler. Que é o caso de Bleach, que é o caso de Hunter x Hunter, é o caso de One Piece. A gente tem outros conteúdos como filmes, é o caso do Senhor dos Anéis, Harry Potter. Tipo, a história que você vê ali adaptada, ela já é interessante por si só. Só que você fica com aquele desejo assim de, cara, eu preciso terminar isso aqui. Eu preciso saber como é que isso foi de fato desenvolvido. E eu acho que o pecado de Solo Leveling está sendo em não deixar o rastro do que poderia ter dito e não foi. Para eu poder, não, calma, agora eu vou lá no manhwa pegar tudo. Não, ele simplesmente cortou, podou e falou, ó, o anime é isso aqui, a história é essa aqui. E aí, com o comentário de vocês, eu percebi que a história não é bem essa. E então o anime tá tendo um pouco de dificuldade nesse sentido. Bom, galera, essa é a minha opinião a respeito de Solo Leveling até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Use a seção de comentários para argumentar, contra-argumentar, enfim, só peço um pouco de paciência com o tio aqui, que nós já tá ficando velho já para essas coisas. Bom, e eu deixo aqui o meu abraço, vai vendo meus outros vídeos por aí, e fiquem todos com Deus e fui!